Queridos irmãos, começa o discurso missionário do Evangelho de São Mateus. Nosso Senhor envia os seus discípulos e, enviando-os, lhes dá instruções que são permanentes para a igreja. Há muita coisa aqui dentro. Obviamente não podemos comentar tudo. Primeira coisa que Nosso Senhor diz: em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Ontem eu comentava esse versículo que concluía o Evangelho de ontem. Ou seja, em tudo o que disserdes, anunciem a proximidade de Deus. Desse Deus que reina, que é soberano, que age, que não é inerte. Anunciai, mostrai o próximo. Mas ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. São 4 categorias de ações que Nosso Senhor manda os seus discípulos terem. Em primeiro lugar, porque o Evangelho não pode consistir apenas em palavras. São Paulo diz na carta aos Romanos ou aos Filipenses: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em força, em ação. O Evangelho não é apenas um conjunto de palavrórios. Ele tem que trazer consigo um efeito, um resultado. Ele tem que produzir uma transformação. Por isso ele diz: curai os doentes. E depois ele diz: ressuscitai os mortos. Porque quem morre está num estado mais grave do que quem é enfermo. Mas ele diz depois: purificar os leprosos. Porque pior do que aquele que morre é aquele que infecta os outros. E por último ele diz: expulsar os demônios. Porque pior do que aquele que infecta os outros é aquele que já está condenado. Então são 4 as categorias dos pecadores: aqueles que estão doentes pelo pecado, aqueles que já estão mortos, ou seja, que consentiram no pecado, aqueles que abraçaram o pecado e que já estão pacificamente nele. Estes são aqueles que morreram. Mas piores do que estes são aqueles que difundem os seus pecados através da sua vida, pelo mau exemplo, pelo escândalo. E pior do que estes são aqueles que já estão de tal modo empedernidos no pecado que já estão condenados, no sentido de que eles já se endureceram de tal maneira no pecado que não conseguem mais sair dele. Já, por assim dizer, estão na mesma rota de condenação que os demônios. Aos doentes, Jesus manda curar pela pregação, a fim de que eles recobrem a saúde da alma e comecem a praticar o bem. Aos mortos, ele manda ressuscitar. Isso acontece pelo poder sacramental dos pregadores. Pela palavra, eles curam. Pelo sacramento, eles ressuscitam. Mas aos leprosos é preciso purificar. Ou seja, é necessário um saneamento moral que ultrapasse o limite da pregação direta e individual, que rompa a infecção, que traga a luz da verdade e cause efetivamente nas almas
uma onda de sanidade, a fim de que os pecadores regressem e o mal não se infecte, mas aos demônios ele manda expulsar, no sentido de que não há consórcio entre a luz e as trevas. E se alguém se não quer converter e já fez efetivamente as pazes com o pecado, esse não pode permanecer junto com os fiéis. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo para os apóstolos é que eles precisam ser movidos pelos doentes, pelos mortos, pelos leprosos, pela detecção de quem está condenado, para que mais e mais e mais não se condenem. Em outras palavras, assim como ele viu aquela multidão como ovelha sem pastor, ele está dizendo para os apóstolos o que deve movê-los para o ministério, o que deve levá-los à pregação, não é o fato de vocês se sentirem bem. Não é o fato de que vocês gostam de fazer isso. O que deve movê-los a pregar, o que deve fazê-los sair do estado de inércia, é justamente que existem doentes, que existem mortos, que existem leprosos, que existem demônios. Dentro de vocês deve haver uma inquietude, e que vocês digam: eu não posso ficar parado, eu não posso permanecer inerte. Se os ofícios desse mundo são cumpridos pelos homens por uma questão de gosto, o ofício apostólico não é assim. As pessoas cantam porque gostam de cantar, esculpem porque gostam de esculpir, lecionam porque gostam de lecionar, fazem aquilo que lhes cabe por ofício porque gostam de fazer. O apostolado não. É uma urgência que desperta o nosso coração. E aqui nós devemos nos fazer uma pergunta: o que me move? O que me move na obra de Deus? É apenas o meu gosto pessoal? É apenas uma espécie de fixação? Ou de mania estética? Já vi muito disso. Pessoas que, por exemplo, acham bonito o sacerdócio, as cerimônias da missa, gostam da igreja, gostam de estar na igreja, acham que é legal pregar para os outros, curtem isso, e portanto tem uma relação lúdica com o apostolado. Não é isso que deve nos mover. O que deve nos mover é urgência de almas. Há doentes, há mortos, há leprosos, há demônios. Por isso eu não posso ficar parado. Não é uma questão de gosto, de capricho, de propensão, é zelo. E por isso ele diz na sequência: de graça recebestes, de graça deveis dar. De graça recebestes, porque chegastes a mim por graça, por favor imerecido. Porque, como diz o profeta na primeira leitura, o profeta Oséias, eu os atraí com cordas de amor. Eu os tratei como crianças levadas ao colo, eu me rebaixei a vocês e lhes dei de comer. Vocês entenderam quem eu sou, vocês me conheceram, porque eu os amei. Eu os amei em primeiro lugar. Agora,
de graça deveis dar. Ou seja, sem nenhum sentido de obtenção de qualquer coisa em troca. Isso acontece até nas mínimas coisas. Quantas pessoas se convertem e até se dedicam ao apostolado, mas no fundo, porque sentem uma certa compensação moral, sentem-se melhores do que os outros. E aquela sensação de superioridade moral é tão compensadora que os faz permanecer na igreja. Sentem-se melhores, sentem-se mais na verdade do que os outros, sentem-se mais corretos do que os outros, sentem-se exemplares, sentem-se o padrão. E a partir dessa posição passam a julgar, a condenar, a considerar os outros inferiores, etc, 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 etc. Jesus, nesse ponto, nos quer reconduzir à primeira catequese de São Mateus, lá no capítulo 6, que nós lemos esses dias. Se vocês fizerem isso para serem vistos, para se sentirem melhores, vocês já receberam essa recompensa. O que vocês querem? Vocês querem se sentir melhores, querem se sentir limpinhos, querem se sentir corretos, querem se sentir certos, querem se sentir melhores do que os outros. Vocês já receberam a sua recompensa, é só isso que vocês querem. Vocês querem vocês mesmos. E aí ficam naquela posição de que diz, olha, aquele outro ali, é aquele, meu Deus. Nós precisamos desmascarar as nossas próprias hipocrisias. E perceber se nós estamos no caminho do Evangelho por causa da graça. Eu sei que eu fui salvo, de graça que eu conheço isso tudo, de graça que eu poderia estar perdido na minha ignorância, de graça, e agora? Agora eu vou ficar cruzado, com os braços cruzados, eu vou ficar esperando o mundo se acabar e as pessoas irem para o inferno e todo mundo continuar na sua ignorância, ou eu vou compartilhar a verdade que me alcançou, simplesmente pela urgência que isso tem. Não porque eu sou melhor do que ninguém, ou porque eu queira a recompensa de alguém, não! É porque não dá para segurar a verdade. Não dá para ficar parado enquanto todos jazem na ignorância. Eu faço isso de graça, está na minha natureza. O apóstolo diz isso, eu faço isso porque eu preciso fazer. Como os jesuítas que chegaram aqui no Brasil, que dormiam 3 horas por noite, porque precisavam copiar as lições para os índios. Escreveu seus catecismos em Tupi-Guarani, compor as suas gramáticas, não porque queriam fazê-los simplesmente ser humanos melhores, mas porque queriam que eles conhecessem a salvação eterna. E por isso Jesus diz, não levem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. A segurança de vocês não está nisso. Naquilo que o homem considera como grande, como lisonja, como grande técnica, como grande vantagem. Não levem nem bolsa para recolherem alguma coisa. Vocês têm que estar completamente abertos e livres, por isso, não levem 2 túnicas. A túnica e a super túnica, porque vocês têm que ser transparentes. Vocês têm que ter uma vida só, sem duplicidade. Não levem sandálias para não se protegerem dos perigos do caminho. Vão de peito aberto para enfrentar as dificuldades que aparecerem, para criarem sola, não para serem criancinhas no braço da mãe. Não levem bastão
não se apoia em nada que seja humano ou natural. O operário tem direito ao seu sustento, e o sustento chega. A provisão vem dele, vem na liberdade de quem sai para pregar com a urgência de anunciar, sem ligar para si mesmo. E aquilo que pode acontecer, com zelo de vidas, com o desejo de pregação. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Não fiquem andando de um lado para o outro, não fiquem tentando conseguir nada. Tem uma base. Porque vocês creem de verdade na palavra que eu vos tenho anunciado. Essa é uma pergunta muito incômoda que subjaz a esse texto. Porque há muitos que se dedicam ao apostolado, no início por verdadeiro zelo, mas que depois permanecem naquilo como um meio de vida. Já não há mais fé, nem parecia desassombro, nem entusiasmo. Não há. Há apenas um meio de vida. Aquilo virou uma carreira, virou uma profissão como qualquer outra, em que você tem o seu ouro, sua prata, o seu bastão, a sua sacola, as suas 2, 3, 10 mil túnicas, 1000 vidas, 1000 facetas, em que aquilo se virou numa ocupação acidental que você faz porque aprendeu o jeito de fazer, o modo de levar as coisas. Você gosta daquilo, curte, perdeu a urgência, o fogo, perdeu vida. Quantos que entram para o apostolado com sede de Deus e sede de levar Deus, depois viram funcionários, às vezes bons, mas que têm o seu cargo, a sua posição, e estão ali, querem manter aquilo e crescer, e alguns vão crescendo, e vão alcançando degraus mais altos, e vão se sentindo muito bons, mas onde está a fé? Onde está o resultado? Onde está a cura? Onde é que há vidas transformadas? Cadê o poder do Evangelho, a força transformadora de Cristo, a verdade que transforma? Já não há mais nada, tudo virou mentira, teatro, fantasia, técnica humana, jeito de fazer. Mas o verdadeiro apóstolo, ele quer levar a palavra de Cristo, essa é a sua paixão. Como é triste terminar uma vida sentado na beira da cama dizendo: do que resultou aquilo que eu vivi ao longo dos anos? Apenas uma carreira, um nome, um ofício. Onde é que está a vida da palavra? Onde é que está a intensidade de Deus, a força do Evangelho? O apóstolo está focado nisso, ele é um enviado de Cristo. Ele está apaixonado pela fé que ele quer compartilhar de graça com todos que estiverem à sua volta. Essa é a sua paixão. Ao entrares numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade
e sacudir a poeira dos vossos pés. Não levem nada, nada, nada de mágoa, de ressentimento, de rancor, de experiências negativas, de traumas. Não levem nada, nem poeira com vocês, nada. Nada. Cumpram apenas a sua missão. Levem a reconciliação de Deus com os homens. Levem paz. Levem o evangelho da paz. A palavra da reconciliação. Levem. Se não vos receberem, deixem isso para lá. A vossa liberdade tem que ser maior do que isso. Porque a partir de então, o problema agora é comigo. Essas cidades vão ser tratadas com rigor. Com mais rigor do que Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Haverá um juízo. Haverá um juízo. O pregador não é o juiz. O pregador é o arauto do juízo. Ele prega a verdade e deixa o juízo nas mãos de Deus. Ele semeia trigo e se o inimigo vem, semeia joio, isso vai ser resolvido outro dia, não é agora. Ele faz o que tem de fazer e se é perseguido, ele segue para outra cidade, ele aprende a se desvencilhar do que for, porque a sua fixação é o fascínio que ele tem pela palavra que ele carrega e que ele não pode manter escondida dentro do seu peito. Se hoje ele está aqui, ele cumpre o seu ministério. Se amanhã ele estiver no outro lado do mundo, ele cumpre o seu ministério e está valendo. Simplesmente porque ele crê. Ele crê. E por isso ele fala. Eu criei e por isso falei. De São Paulo. Eu criei e por isso falei. Nós precisamos estar dominados por isso para cumprirmos a obra do apostolado. Há muita podridão no mundo de hoje. Há muita gente pervertida na ignorância, completamente por fora de tudo que seja minimamente reconhecível como verdade. E nós não podemos ficar aqui vivendo um cristianismo egoísta, voltado apenas para as nossas necessidades, querendo apenas viver uma vida boa, curtindo o evangelho como quem curte um final de semana numa praia, porque não foi para isso que Cristo morreu. Ele nos envia. A palavra no evangelho que aparece para envio é a mesma que aparece para expulsão de demônios. Ou seja, Cristo nos está expulsando. O que significa que se a graça de Deus não nos impulsiona para fora, nós não entendemos nada. Cristo não expulsa só demônios, Ele expulsa você e eu também. Ele nos expulsa para o envio missionário, para que nós levemos a palavra por todos os lados e para que nós deixemos de ser egoístas, mas compartilhemos o evangelho com todos aqueles que pudermos, sem preocupação, senão com a fidelidade à palavra que nos possui. O mais está nas mãos de Deus. É Ele que julga, porque é Ele que salva.